Olá pessoal, se vocês voltarem um post anterior, vocês vão perceber que eu estava num processo de pintura, de canalização, e uma das reflexões durante esse processo foi a permissão de um espaço de experimentação. Começar sem saber muito bem onde vai dar espaço para que as coisas cheguem, mesmo que você não saiba muito bem o que isso vai se tornar. E a criação da escola foi mais ou menos esse processo. E a partir dessa experiência de ontem, que a ficha foi caindo, assim, eu fui conectando as partes, eu fui olhando para a história da escola, que é uma história recente, mas que tem muita relação com isso, né? A escola surgiu de uma necessidade de ter um espaço de troca para experiências expansivas, para ajudar as pessoas a entrarem em contato com essa energia do amor. O nome da escola é Amar, né? Inclusive despertarem esse amor por elas mesmas, aprenderem a se amar. E isso surgiu de um lugar muito genuíno dentro de mim. Eu tinha muita dificuldade de reconhecer meu próprio valor, de entender quando as pessoas me elogiavam ou diziam que gostavam de mim. Era complicado, eu até aceitava, dava aquele sorrisinho, agradecia, mas sentir verdadeiramente, como se fosse verdade mesmo, isso era muito difícil para mim. Eu tinha uma criança muito ferida, uma criança interna muito ferida. E foi através desses meus processos vivos, né, o que eu estava sentindo ali na minha pele, que eu fui tentando dar corpo para isso, tentando entender, inclusive, o que eu estava vivenciando. Então, se você olhar a história da escola, os posts e tudo mais, você vai ver que está muito relacionado com o meu processo de aprofundamento, autoconhecimento, como eu fui me encontrando junto com o crescimento da. E a coisa interessante é que eu sinto que ela ainda está se formando, ela ainda está ganhando corpo, assim como eu também, mas eu sinto já uma base mais solidificada, que antes eu acho que eu estava ainda muito voltada para fora. Antes, por mais que eu estivesse tentando me entender e me sentir mais segura e me sentir mais confiante, eu ainda olhava muito para o que os outros faziam, como que outras pessoas que criaram suas próprias escolas ou comunidades faziam, do que elas falavam. E tudo bem, né? Faz parte, eu acho, do processo. Mas eu ainda não estava muito conectada em ouvir a minha própria voz, né? Então eu acho que o amor também tem muito a ver com isso. A gente se conectar de forma verdadeira e profunda com nós mesmos, para que a gente possa se trabalhar, né? Liberar algumas camadinhas de traumas, para que a gente não fique tão preso nessas grades, né? Nessas limitações do ego, das projeções, e a gente consiga ir um pouquinho mais além, né? Então, é um trabalho que não é fácil. Às vezes a gente sim precisa de ajuda, às vezes não. A gente precisa de ajuda nesse processo. Tem coisas que a gente faz muito sozinho, né? Você com você mesmo ali lidando com aquilo. E assim, tem momentos que você precisa de um suporte, você precisa sentir que tem ali um grupo, uma egrégora, né? Um conjunto ali para te dar essa base que às vezes você não consegue ter. Então não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, né? Elas se encaixam. E é muito interessante que todas as vezes que a gente vai expandir, que a gente vai sair um pouco daquela zona que a gente está acostumado, né? A zona conhecida, é muito interessante que um pouco depois desse movimento vem os fantasminhas, vem a contração, os medos do passado, as inseguranças. Então, todas as vezes que eu tinha uma boa ideia, eu vou criar esse curso, eu vou fazer essa vivência, tudo maravilhoso. Quando eu pensava em compartilhar, em colocar isso pro mundo, a minha criança falava, vai aonde? A gente não vai dar conta, né? Porque quem estava regendo muito era ela. Então é óbvio que uma criança não vai dar conta de uma coisa assim. Então eu era assombrada por um medo de não vai ter ninguém para fazer o curso, ninguém vai querer, ninguém vai se interessar, ninguém vai pagar, vão dizer que eu sou burra, eu vinha vários fantasmas. Quanto mais esses fantasmas vinham, menos eu queria entrar em contato com eles, mais eu queria provar que eles estavam errados, queria resolver de forma racional.
fugia, ficava tentando me ocupar com outras coisas. Uma coisa que eu faço muito, quando eu percebo que tem alguma coisa desconfortável chegando, eu foco no outro. Eu vejo se o outro precisa de ajuda, eu vejo o problema que o coleguinha tá passando, aí eu vou ver o que meu namorado precisa. Eu fujo, né? Aí eu fujo para o externo, para o outro, para não entrar em contato comigo, né? E aí, pouco tempo eu consegui fazer esse movimento de aprofundamento, de sentir, não ficar racionalizando tanto. E muita coisa chegou. Muita coisa foi chegando, muita coisa foi fazendo sentido. E, consequentemente, é um processo e eu tô percebendo que tô ganhando essa confiança, né? Eu lembro que quando eu pedi demissão do meu trabalho, carteira assinada, salário lá garantido todo mês e tal, eu tava muito receosa de como ia ser esse processo, não sabia, mas eu lembro que eu fiquei muito focada em provar para o mundo, para minha família, para o meu namorado, para as pessoas à minha volta, que eu fiz a escolha certa, sabe? Eu me perdi nesse processo, e se perder faz parte para se encontrar, né? É ótimo. Mas eu me perdi nesse processo porque eu fiquei muito focada em provar meu valor para os outros. E não me encontrar, fazer o que fazia sentido, o que me realizava. Então, foi estressante no começo, foi muito estressante. Eu lembro que eu valorizava muito a dificuldade. Quanto mais difícil fosse, mais as pessoas iam valorizar. Não podia ser uma coisa que fosse tão natural assim pra mim, fácil, que eu pudesse realizar, sei lá, 3 dias na semana e nos outros 2 eu descansasse. Como assim, né? Que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de trabalho sério é esse que você fica 2 dias na semana livre, sabe? Na minha cabeça tinha muito essas crenças. O meu valor, ele é proporcional ao quanto eu me sacrifico, né? Assim que eu provo o quanto vale a pena. O quanto meu trabalho é sério, né? E graças a Deus, isso tá caindo por terra. Eu tô conseguindo apreciar muito mais a fluidez, eu tô conseguindo valorizar a simplicidade, eu tô conseguindo gostar de tempo livre, de descansar, sem culpa, sabe? Poder fazer o meu trabalho, depois que eu faço o meu trabalho, eu falo assim, agora eu mereço esse momento de descanso, de respiro. E é ótimo fazer uma coisa que é tão gostosa pra mim, né? Tão fluida, e ser remunerada por isso, né? Por que não? Não é que não vão existir dificuldades no processo, no caminhar, porque para além da minha pessoa, existe um mundo externo, fatores externos que eu não consigo controlar. E aí pode sim acontecer de uma dificuldade, de um contratempo, sabe? E tudo bem, contraste faz parte. Mas é tão libertador você conseguir soltar um pouco dessa necessidade de agradar todo mundo. Primeiro, porque não dá. Segundo, que você não consegue agradar a si mesmo. Tipo, você não vai conseguir agradar a todos, vai sempre ter alguém que vai falar isso não ficou bom, faça daquele jeito. E no final, você não fica satisfeita. Sabe assim? Teve um momento, que não faz muito tempo, que eu fiquei muito reclusa. Eu tentava gravar vídeos, não conseguia, achava tudo péssimo. Tentava fazer posts, não conseguia, achava tudo péssimo. Quando eu conseguia fazer colocava tanta energia, pesquisava, sabe? Botava muito empenho, muito amor e dedicação naquilo e vinha 3 curtidas. Aquilo mexia muito comigo. Eu ficava arrasada, eu falava, cara... alguém bota uma foto de biquíni que não tem nada sendo dito ali, 200 curtidas. Eu coloco um conteúdo que traz um pouco mais de sensibilidade e aprofundamento, 3 pessoas curtem. Eu falei, gente, não é possível. E aí, óbvio que se você já tá com um senso de valor meio duvidoso com você mesmo, óbvio que isso reforça. Então, eu consegui passar por um processo muito interessante, que é válido compartilhar com vocês, que foi um contato com o meu valor, Thaís, pessoa, o que eu consigo oferecer, a forma como eu vejo o mundo, como eu sinto as coisas,
ninguém mais sente. Podem ter pessoas muito melhores, como podem ter pessoas muito piores, mas que nem eu não tem, que viveu as coisas que eu vivi, não tem, que vê o mundo como eu vejo, não tem. E aí foi muito interessante, porque isso está muito conectado com o contato com a criança interior da gente, né? Foi muito interessante que depois que eu senti isso de verdade, eu fui olhar os posts que eu já tinha feito, não só aqui na escola, como no meu outro Instagram, o Oceano Místico, e eu falei pra mim mesma, eu falei assim, cara, que brabo isso aqui, tá lindo isso aqui, tá me ajudando hoje, eu tô relendo, eu tô assistindo de novo, e tá fazendo tanto sentido, é tão coerente, é tão tocante, que não importa se tem 3 curtidas. A minha curtida tá aqui, né? E vai continuar estando, porque eu acho que isso é o diferencial. Quando você faz esse contato com o seu valor, não importa se tem alguém que faz melhor, não importa se tem alguém que faz, sei lá, com 3.000 recursos diferentes. Cara, você tá felizão com o que tu fez ali, sabe? Aquilo ali é o suficiente pra você. Ser o suficiente não significa que é o melhor, não significa que é o perfeito, significa que é o suficiente. Quantas coisas simples você aprecia na sua vida e não se dá conta, né? A gente acha que tem que ser complexo, mas às vezes é só assim, vi um pôr do sol, uma coisa simples. Abracei uma pessoa que eu gosto, uma coisa simples. E sabe, é tocante pra você, é importante, né? E aí eu tô nessa fase, nesse momento de apreciação pelas coisas que eu produzo, pelas coisas que eu faço, pelo meu momento, um respeito pelos processos que eu vivencio também. E isso tudo me ajudou a silenciar mais essas vozes externas. Você devia fazer assim, você devia ser assado, você devia fazer mais um curso, você não devia gravar sem maquiagem, você... Sabe, essas vozes externas. Eu consegui silenciar mais, eu consegui meditar mais, me alinhar, me conectar. E aí, com esse movimento de interiorização, foi chegando muita mensagem, muita canalização pra mim. E eu fui anotando. Se vocês pararem pra perceber, essa coisa do campo foi a mais recente, foi início de fevereiro. Então foi muito engraçado, porque eu tava deitada na cama, parecia até uma morta, eu tava deitada assim, respirando e tal, e aí começou a vir assim, na minha mente, o campo, isso, as informações. Aí eu peguei o que tava mais perto, que era o Diário dos Sonhos, que eu deixo embaixo do travesseiro, comecei a escrever o que tava vindo, com a letra bizarra assim, e depois eu li. E aí aquilo foi fazendo sentido, e não era novidade, a gente já conhece, tem vários estudos sobre campo energético, sobre aura, sobre tudo isso. Mas me foi direcionado, tipo assim, a escola é para falar sobre, não sobre campo exclusivamente, para atuar no campo, ajudar as pessoas a elevarem o campo individual delas, e consequentemente isso vai atuar no campo coletivo, porque os campos eles interagem entre eles, influenciam inclusive um ao outro, né? Então, eu trabalhando essas questões do meu próprio campo, eu estou elevando a minha vibração e consequentemente, com a vibração mais elevada, com o trabalho de amenizar esses traumas, esses bloqueios, essas feridas, você consegue olhar para si mesmo e, consequentemente, para o outro de uma forma muito mais amorosa, sabe? Então, quando eu fui chegando as informações, eu fui, sabe, realizando aquilo ali, falei, caraca, faz tanto sentido, tem tudo a ver. E desde o começo, eu meio que já estava flertando com isso, mas de uma forma meio caótica, de uma forma meio querendo copiar os outros, de uma forma meio querendo, sabe? E aí agora quando caiu essa ficha que eu fui sentindo, que veio de uma forma tão orgânica, eu falei, caraca, é isso. É por isso que eu não conseguia fluir para um outro lugar, né? Eu fluo muito mais naturalmente aqui. Total, tem tudo a ver, sabe? E tá ficando cada vez mais claro o que eu gosto de fazer, como eu gosto de compartilhar, sabe? Eu gosto de realmente fluir, e isso eu acho que tá muito relacionado
a força instintiva da criança, né? A criança, ela vai, faz e se suja e não liga se tá com o cabelo em pé, sabe? É muito isso, assim, às vezes vocês vão me ver pintando, compartilhando coisas aqui com uma cara de tipo assim, acordei agora. E vão ter momentos que vocês vão me ver um pouquinho mais arrumadinha. Vai depender, mas eu acho que assim, a mensagem, né, não pode deixar de ser passada porque eu não tô maquiada, porque eu não tô arrumada, porque senão o público-alvo... Eu quero que o meu público-alvo seja o público que queira crescer, que queira se trabalhar, que queira se amar, sabe? Que queira curar suas feridas, que queira se sentir melhor, queira fluir com a vida, não lutar com a vida. É isso que eu quero. Então eu contei essa história pra trazer um pouquinho mais pra vocês de troca, né? Pra vocês também saberem quem sou eu, como é que foi isso tudo. Foi simplesmente criar uma escola e pronto. Não, tá nesse processo, provavelmente ela vai mudar mais algumas coisas, provavelmente vai crescer, como não vai ser só eu aqui, provavelmente terão outras pessoas, porque eu quero que seja uma comunidade, não quero que seja uma coisa tão fechada e concentrada, sabe, assim, centrada numa única pessoa, mas eu achei que seria interessante contar essa história para até mesmo, pode ser que tenham pessoas que queiram empreender, criar seu próprio negócio e passem exatamente pelas mesmas inseguranças, sabe? Ou parecidas, mas enfim. E tudo que acontece com a gente, se a gente retira algum aprendizado, eu acho que deveria ser compartilhado, né? Então daqui pra frente vocês vão ter acesso aos conteúdos e a uma nova roupagem da escola. E eu sinto que é uma fase muito mais autêntica, sabe? Muito mais autêntica. E mais fluida, mais leve, mais amorosa, sabe? Amor incondicional. Porque a gente aprendeu já muito sobre o amor condicional. O amor que tem condições. Se você faz isso por mim, se você se comporta, se você não, você merece meu amor. Caso contrário, não, né? E a gente às vezes faz até isso com a gente mesmo, né? Então eu quero trabalhar não só em mim, mas com todos que estiverem querendo participar desse campo da escola, esse amor incondicional, né? Que não tem regrinhas, ele transborda, né? E não é fácil, mas é possível. Então é isso, pessoal.